mundo vem falando de um assunto que tomou as redes nos últimos dias. Algumas pessoas evitaram falar, outras trouxeram as suas ponderações, suas colocações, tratando especificamente da péssima gestão que o Flamengo tem. Me parece que o Flamengo está voltando à normalidade. Qual que é a normalidade? Aquela que não ganha nada. Briga por tudo, por causa da TV, por causa da arbitragem, mas não ganha nada. Não estou dizendo que isso já aconteceu, tá, gente? Porque o Flamengo é muito forte. Só que o Flamengo hoje é uma bagunça nos seus bastidores. É uma bagunça generalizada. A começar pela presidência do clube. Aí vem descendo pro diretor de futebol, chega no Felipe Luiz e passa para os jogadores. Tá uma baderna dentro do Flamengo que é difícil até de encontrar um culpado, apontar o dedo e demiti-lo para que tudo volte ao estado natural no que diz respeito aos últimos 5 anos. Desde 2019, o Flamengo vem absoluto. Isso ninguém vai tirar do Flamengo, ninguém vai tirar da história. Tá aí para todo mundo ver, um clube brigando na ponta, ganhando campeonatos de primeira grandeza, de grande expressão. Então, a gente brigar com a realidade também não é muito inteligente não, tá? Só que o Flamengo não foi isso a vida toda não. O Flamengo passou por isso lá em 1990, 1980, década de 1980 e agora, né? A década de 1920. De 1920, de 2020. Esse princípio de década, né? São 5, 6 anos que o Flamengo tá aí, voando, parecendo o Flamengo de Zico da década de 1980. Aí, o que acontece? O Flamengo abriu uma negociação com o Cruzeiro e nessa negociação eles apertaram a mão, o presidente do Cruzeiro, dono da SAF do Cruzeiro, Pedro Lourenço, e o presidente do Flamengo, o tal do BAP. E chegaram no acordo, a negociação entre Cruzeiro e Matheus Cunha, Cruzeiro e Flamengo, para poder comprar os direitos econômicos, 50% dos direitos econômicos do Matheus Cunha. E as informações dizem que o Cruzeiro ofereceu comprar 70% por esse valor, que seria, no caso, 22 milhões de reais. E o Flamengo disse que não, mas que venderia os 50% do passe e apertaram as mãos e finalizaram o acordo ali, ficou apenas esperando a papelada chegar para poder assinarem e trocar os papéis. Cruzeiro, no primeiro momento, a informação diz que o Cruzeiro pagaria de 3 vezes dentro de 6 meses, de 2 em 2 meses o Cruzeiro faria um depósito, o Flamengo pediu para que o Cruzeiro pagasse à vista e o Cruzeiro, né, o Pedro Lourenço pagou, foi 70 milhões no Fabrício Bruno, para o mesmo Flamengo à vista também. Então havia ali uma relação de confiança entre os dois presidentes. Só que o presidente do Flamengo resolveu dar uma de bobo. Porque o Red Bull Bragantino também demonstrou interesse no jogador, e quando o Bragantino demonstra o interesse no jogador, o Flamengo vê uma oportunidade, o BAP vê uma oportunidade de ganhar um pouco mais de grana com esse garoto que é promissor. Vai ser um grande jogador e eu não tenho dúvida quanto a isso não. É um menino acima da média. E aí ele vai lá e desfaz o negócio com o Cruzeiro. Alguns jornalistas vieram a público dizendo que a relação dos dois não tinha estremecido, dos dois presidentes, não tinha estremecido e que eles continuariam fazendo negociações de forma natural. Porém, eu recebi uma informação hoje à tarde e nela diz que o Pedro Lourenço, mandatário maior da instituição celeste, não está muito afim de ter um diálogo amigável com o presidente do Flamengo, não. Visto que o Pedro Lourenço é um cabra da roça. Aqueles camaradas que o fio do bigode vale mais do que 1000 palavras. Um aperto de mão, a partir daí não precisa falar mais absolutamente nada. É só depositar o dinheiro e seja lá qual for o negócio. Então isso acaba ferindo não o ego, mas o moral do presidente do Cruzeiro. E ele, a informação diz que ele não tem muito mais vontade, não tem mais vontade de continuar tendo aquele vínculo amigável com o presidente do Flamengo, não entendendo que ele não trabalha da forma que tem que trabalhar. Mas e a situação que envolve o Matheus Cunha além de Cruzeiro?
porque a informação diz, essa informação inclusive é do Samuel Venâncio, ele diz que o Cruzeiro não pretende ir atrás do Flamengo para poder retomar a negociação. Só que a gente sabe que os gestores da carreira do Matheus não gostaram da tomada de decisão, muito menos o Matheus, que inclusive foi para o banco no jogo de hoje contra o Santos, não entrou, né? Não entrou porque o Felipe Luiz, em momento algum, pediu para a negociação ser desfeita. Ele não pretende contar com o jogador por causa da concorrência, e é uma concorrência fortíssima mesmo. Ele foi para o jogo, não entrou. Felipe Luiz não fez questão que ele estivesse ali. A carinha dele, tadinho. Tava até dó lá no banco de reservas. A cúpula, os procuradores do jogador, quem cuida da carreira do jogador, não está satisfeito. Estão conversando com o Flamengo para retomar e fechar a negociação com o Cruzeiro. O Cruzeiro agora só observa de longe, não se envolve no meio do negócio, porque acredita que a conduta do presidente do Flamengo foi inadequada. E uma vez a conduta inadequada, o Cruzeiro não pretende ir atrás do Flamengo para poder refazer o negócio. Agora, se o Flamengo, se os procuradores do Matheus Gonçalves chegaram até o Cruzeiro com a proposta, dizendo, o Flamengo aceitou a proposta, agora é só pagar que o menino vem jogar aqui, aí o Cruzeiro retoma a negociação. Ou se o Flamengo ligar para o Cruzeiro e falar, alô, Pedro Lourenço, vamos desembolar um papo aqui. Nós vamos... Dá para retomar? E o Cruzeiro vai sim retomar a negociação. Vai pagar os valores e vai trazer o garoto para cá. Só que nunca mais a relação entre Cruzeiro e Flamengo será a mesma enquanto o BAP estiver à frente dessa instituição. Porque o Pedro Lourenço, pelo que ele mesmo diz, ele ficará à frente do Cruzeiro pelo resto de sua vida. E o Pedro Júnior, que é o filho dele, vice-presidente da instituição, pensa da mesma forma e não pretende largar o Cruzeiro. Ou seja, o Cruzeiro mais o Flamengo poderá voltar a ter uma relação amigável a partir do momento que o BAP deixar a instituição Flamengo. Isso também não vai acontecer por agora, porque mesmo ruim, o Flamengo vem vencendo os seus jogos, embora tenha perdido hoje para o Santos. O Flamengo vem fazendo boas campanhas, mesmo tendo jogadores problemáticos, mesmo tendo um treinador difícil de lidar, que expõe os seus jogadores, ex-colegas de profissão. Embora tenha um português no comando do departamento de futebol que toma decisões aleatórias e abruptas e que tenha um presidente que não tem palavra. O Flamengo continua bem pela qualidade técnica que os seus jogadores têm.